tarde para todas e todos que estão aqui conosco acompanhando essa roda de conversa do Projeto em Casa com a Facom, hoje com o tema Cultura e Desenvolvimento, Projetos Culturais e a Agenda 2030. Quero dizer que essa é a nossa 19ª roda de conversa deste Projeto em Casa com a Facom, e hoje recebemos como convidado o professor Manuel Gama, da Universidade do Minho, Portugal, a quem eu agradeço, dou as boas-vindas. Aqui conosco os professores da Faculdade de Comunicação, Leonardo Costa e Sérgio Sobreira. Quero, então, também informar que essa nossa 19ª roda de conversa fecha esse primeiro bloco do Em Casa com a Facom, que iniciou dia 1º de maio, ou até hoje, 28 de agosto, com essa 19ª roda de conversa, e que nós teremos uma nova programação que já está em planejamento para reiniciarmos no dia 11 de setembro, que vai ser uma roda de conversa justamente um pouco de recepção aos estudantes nesse nosso semestre letivo suplementar, que começa no dia 8 de setembro. Então, espero que tenhamos todos uma ótima sessão nessa sexta-feira. Eu passo a palavra ao professor Leonardo Costa e quero agradecer a ele e ao Sérgio Sobreira, que vão hoje aqui conduzir esta sessão com o professor Manuel Gama. Uma ótima discussão, fiquem conosco, muito obrigada por essa parceria e nesse projeto muito bem sucedido aqui da Faculdade de Comunicação, que é executado pelo nosso Núcleo de Comunicação e Extensão. Aqui conosco, Sueli Fontes, que atua no Núcleo de Comunicação e Extensão, também conosco a jornalista Jéssica Carvalho, que está aqui nos bastidores. Obrigada, então. Léo, com a palavra. Obrigado, Suzana. Boa tarde a todos que estão assistindo esse encontro hoje. É um prazer estar aqui nessa 19ª roda do Em Casa com a Facom, nesse projeto que a gente finaliza esse primeiro ciclo de debates hoje. E a gente tem o prazer de receber o professor Manuel Gama, como a professora Suzana já iniciou. Hoje o encontro vai falar da Agenda de Cultura e Desenvolvimento dos Projetos Culturais, a Agenda 2030, na Bahia. Esse projeto que está sendo tocado pela Universidade do Minho, com parceria institucional com diversas universidades e organismos de poder público aqui no Brasil, e que até o dia 31 de agosto está aberta a fase inicial de mapeamento. Então, acho que uma das coisas importantes da gente salientar hoje nesse debate, né, o professor Manuel Gama vai falar mais um pouco, é ainda a possibilidade das instituições e organizações que trabalham com projetos culturais que estejam relacionados às diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável participem da pesquisa, para depois terem o segundo momento, que é a oficina. Então, primeiramente, só quero agradecer realmente a presença do professor Manuel Gama e, posteriormente, eu participo da mediação junto com o professor Sérgio. Quero passar a palavra também para o professor Sérgio dar as boas-vindas nessa sessão nossa. Olá, gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Léo e Suzana, pelas palavras gentis que antecederam o nosso encontro de hoje. E agradecer a disponibilidade de Manuel Gama, né, poder fazer esse bate-papo conosco sobre esse projeto tão importante. E eu gostaria de frisar, como comentário inicial, o quanto é importante a produção de dados, né, a questão dos indicadores do campo da cultura. Essa é uma situação essencialmente crítica para a realidade brasileira. A gente tem um déficit muito grande de produção de dados, de mapeamento das informações que dão forma, dão tamanho, dão quantidade e qualidade ao nosso campo. E o projeto desenvolvido pelo professor Manuel Gama, a partir da Universidade do Minho, e que, né, cobre toda a cena lusófona, que se relaciona com o nosso país num diálogo, né, bastante importante entre as universidades, nesse sentido, é algo que a gente saúda com muita alegria, com muita esperança de que, com isso, a gente consiga aí abrir um caminho de possibilidades, né, para a nossa realidade, para as nossas atividades como investigadores, como estudiosos, que se desdobra também no ensino, na extensão, enfim, por todo o campo. Então, passo a palavra agora para o professor Manuel Gama, para ele fazer os comentários iniciais dele sobre o nosso tema de hoje. Olá a todos, muito boa tarde, cumprimento a Suzana, o Léo, o Sérgio e todos os colegas da UFBA
É um enorme gosto estar convosco. Teoricamente eu até era para estar convosco antes, no Enecult, no início de agosto, mas a pandemia trocou-nos as voltas a todos, mas não foi por isso que nem a UFBA, nem a Universidade do Minho pararam, e parece que a pandemia e o teletrabalho ainda estreitaram mais as relações, e esta roda de conversa é um exemplo desse estreitamento de relações. Eu sou pesquisador na Universidade do Minho, sou um dos responsáveis pelo Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, e hoje o que nos traz aqui hoje é um projeto desenvolvido pelo Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, Projetos Culturais em Rede e a Agenda 2030, um projeto que nós começamos a desenvolver no segundo semestre de 2019, em Portugal. Começamos a pensar nesse projeto, até começamos a discuti-lo um bocadinho no Enecult do ano passado, ontem, há 2 dias, numa roda de conversa com o Rio de Janeiro. A Patrícia Dornelis lembrou-se da discussão que tivemos sobre a Agenda 2030 e sobre a presença da cultura na Agenda 2030 num dos cafés do Enecult do ano passado. Portanto, no segundo semestre do ano passado nós começamos a pensar neste projeto e começou a ser implementado em Portugal em dezembro de 2019. E em maio de 2020 ele foi alargado ao Brasil, sendo que a primeira fase no Brasil termina, como o Léo e o Sérgio já disseram, no dia 31 de agosto, e por isso é muito importante a vossa participação, a participação de profissionais e de organizações do setor cultural que desenvolvem projetos culturais que consideram que possam estar enquadrados à luz da Agenda 2030, que façam o seu registro desses projetos para que, como o Sérgio disse muito bem, nós possamos ter dados, nós possamos ter indicadores substantivos de como na Bahia a cultura está a ser fundamental para o desenvolvimento sustentável. Essa era a primeira coisa que eu vos queria dizer. A segunda coisa é explicar-vos porque é que o projeto surge, como é que ele surge, como é que ele está estruturado e como é que ele está a ser implementado no Brasil. É muita coisa, mas prometo que não vou ocupar mais que 6 minutos. Vou tentar ser breve, porque o que nós queremos é conversar convosco e vocês nos coloquem as vossas dúvidas. Então, como é que surge o projeto? O projeto surge de uma constatação muito clara. Se analisarmos a Agenda 2030, que foi aprovada em novembro de 2015 e começou a ser implementada no dia 1 de janeiro de 2016, e que traça um conjunto de objetivos e metas para todos cumprirmos até 2030, percebemos que explicitamente, repito, explicitamente, a cultura aparece de forma residual no documento. Contudo, não era objetivo do projeto entrar na discussão, às vezes muito teórica, de porque é que a cultura aparece ou não de forma mais ou menos explícita na Agenda 2030. O que nos interessava era reunir evidências, por um lado, reunir evidências de que a cultura é fundamental para o cumprimento da Agenda 2030. Para quem não sabe, a Agenda 2030 está assente em 3 pilares, sendo que nenhum destes pilares é o pilar cultural. Temos o pilar económico, o pilar social e o pilar ambiental, mas a cultura não aparece como o 4º pilar da Agenda 2030 e poderia perfeitamente aparecer, porque já quando estavam em vigor os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, já se falava na cultura como o 4º pilar para o desenvolvimento sustentável. Portanto, não queríamos entrar nessa discussão porque é que a cultura não aparece como um dos pilares do desenvolvimento sustentável. Também não queríamos entrar na discussão porque é que a cultura não aparece de forma explícita em nenhum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a cultura não aparece de forma explícita em nenhum deles. Também não queríamos entrar na discussão sobre a presença residual na cultura nas 169 metas que foram definidas para se atingirem
até 2030. Essa discussão não era uma discussão que nos interessava. O que nos interessava era, sim, reunir evidências de que a cultura é fundamental para cumprir os 17 objetivos e as 169 metas. A cultura atravessa de forma veementemente toda a Agenda 2030. E o que nos interessava, então, era reunir evidências de que a cultura, de que os projetos culturais, de que os profissionais culturais, de que as organizações culturais estão a desenvolver um papel importante em diferentes contextos, em diferentes escalas, para o cumprimento da Agenda 2030. Este era o grande objetivo, é o grande objetivo principal do projeto. O segundo grande objetivo do projeto passa por sensibilizar e capacitar os profissionais do setor cultural para a Agenda 2030. Um dos problemas com que nós nos deparamos pelo facto que a cultura não aparecer de forma tão presente na Agenda 2030, de forma tão explícita na Agenda 2030, é que não raras vezes profissionais e organizações do setor cultural não se aproximam do documento porque pensam que o documento não lhes diz respeito. E nós queremos tirar esse equívoco. É equívoco pensar que a Agenda 2030 não é um documento que os profissionais do setor cultural, os políticos que trabalham na área da cultura, os gestores culturais, não devam ter em cima da mesa quando estão a pensar as suas ações. E então, com estes dois grandes objetivos, por um lado, encontrar evidências de que há projetos culturais que estão a ser desenvolvidos à luz da Agenda 2030, e por outro lado, sensibilizar e capacitar profissionais do setor cultural para utilizarem a Agenda 2030 como pano de fundo para as suas ações, surge este projeto. A primeira fase, então, passa por identificar, caracterizar e mapear projetos culturais que estão a ser desenvolvidos em diferentes contextos à luz da Agenda 2030. Para isso foi criado um formulário online que, com um conjunto de alterações ao contexto brasileiro, está a ser aplicado em todos os estados do Brasil, sendo que temos alguns estados âncora e a Bahia é um dos estados âncora deste projeto. Há um formulário online que pedimos às pessoas que reflitam sobre a sua ação, sobre as suas atividades, pedimos aos profissionais e às organizações, reflitam sobre as suas atividades e identifiquem alguns projetos que desenvolveram no passado recente ou que estão a desenvolver agora e que consideram que pode ser enquadrado à luz da Agenda 2030. O que nós pedimos é que nos indiquem qual é o projeto, que digam qual é o ODS que consideram que esse projeto pode estar enquadrado, que digam que meta é que pensam que pode concorrer no âmbito da Agenda 2030 e que nos indiquem também um conjunto de características que é em que domínio cultural é que está a ser desenvolvido, em qual é a função cultural que está patente, para que destinatários, enfim, um conjunto de variáveis. E é este formulário que está online e que nós pedimos que preencham até ao final deste mês de agosto. Só para vocês terem uma noção, até este momento já mais de 574 organizações de 20 estados brasileiros registaram mais de 1000 projetos no âmbito deste nosso projeto de pesquisa. O que é que isto significa? Que já temos um trabalho muito interessante de recolha de dados. O que queremos é incrementá-lo, nomeadamente incrementar no estado da Bahia. Daí esta nossa conversa agora. A segunda fase do projeto, no Brasil, vai começar em outubro. Eu disse que falava 6 minutos, vou falar 8 e estou na minha reta final. Faltam 2 minutos para concluir. A segunda etapa do projeto, no Brasil, vai começar em outubro e passa pela dinamização de oficinas de capacitação e de sensibilização para que organizações e profissionais do setor cultural trabalhem com a Agenda 2030. Vão ser oficinas essencialmente online,
em alguns estados, se a pandemia nos permitir, vamos visitá-los no mês de dezembro deste ano, mas, de regra geral, vamos realizar no mês de outubro 4 sessões, em que teremos 4 sessões virtuais, teremos uma discussão teórica, mas a partir também de exemplos práticos sobre conceitos como cultura, rede, desenvolvimento e desconstruir a Agenda 2030 e desconstruir os indicadores que a Unesco criou agora para a cultura, para a Agenda 2030. O segundo lote de sessões do mês de novembro, mais 4 sessões online, vamos gerar ideias de projetos culturais em rede à luz da Agenda 2030 com os profissionais e as organizações aí do vosso Estado e que, se conseguirem encontrar mecanismos, poderão ver a luz do dia em 2021. E com esta ação de, por um lado, uma discussão teórica a partir da realidade já existente da Agenda 2030 e de projetos culturais, e, por outro lado, pensarmos a partir das pessoas que vão participar nas oficinas, que serão 30 pessoas, 30 profissionais, projetos para o futuro, consideramos que estamos a dar também um passo em frente na apropriação da Agenda 2030 por parte de organizações e profissionais do setor cultural. Como eu dizia outro dia numa conversa no Rio de Janeiro, este é um projeto que estamos numa fase inicial. Este ano 2020 e 2021 são anos que já estão semi-estruturados em termos de parcerias, em termos de metodologia, sendo que a partir de 22 do ano 2022 o projeto vai continuar. Não nos podemos esquecer que a Agenda 2030 é para cumprir, são objetivos para cumprirmos até 2030. Portanto, todos temos um grande trabalho para fazer para colocar a cultura no centro da discussão da Agenda 2030 e para reunir evidências de que a cultura é fundamental para se cumprirem as 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável inscritos na Agenda 2030. Para quem tiver dúvidas de que a cultura é fundamental para o cumprimento da Agenda 2030 e com isto me calo, relembro que há 5 P's que estão na base da Agenda 2030. E um desses P's são as pessoas. E o que são, senão as pessoas, do que questões também culturais. Portanto, deixo-vos esta primeira abertura e agora vamos conversar, Léo, Sérgio e quem nos está a ver e a ouvir, vamos conversar sobre isto ou sobre o que vocês pretenderem. Eu já tenho uma questão para colocar, Manuel, a partir da tua fala. Eu imagino que esse mapeamento vai trazer uma diversidade muito grande de projetos, né, com características, com perfis, com extensões e intenções das mais variadas. E, por outro lado, eu não posso deixar de considerar que quando a gente pensa nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente está, de alguma forma, presumindo um porte, não sei se é a palavra, mas uma qualidade de projeto que presume engajamento. E, por outro lado, o que a gente tem visto de forma muito mais predominante no campo cultural são ainda projetos que são voltados para eventos ou para ações pontuais. O campo cultural, a produção cultural, ela tem sido muito mais articulada na perspectiva do fato do que na continuidade, do que na sequência. Então, eu fico aqui pensando, né, nessa perspectiva de que a gente está trabalhando com você numa investigação, né, que pretende, né, trabalhar a relação do tempo continuado, como é que a gente trata essa informação, né, que chega, que está muito mais no episódico, no ponto, do que na sequência. Né? É uma questão que, enfim... Sobre a diversidade dos projetos, deixem-me dizer-vos já uma novidade que eu vou dar agora em primeira mão na Bahia,
que já conseguimos um dos objetivos que nós tínhamos com este projeto e que não conseguimos em Portugal. Também a escala é diferente, mas poderíamos ter conseguido. É que neste momento já foram registados projetos nos 17 ODS, o que é muito interessante. Isto vem reforçar a nossa ideia. É por isso que nós pedimos que registem os projetos, porque quanto mais projetos registarmos, mais probabilidade nós vamos ter de encontrar projetos em ODS em que habitualmente não encontramos projetos. Eu vou-vos dar um exemplo muito claro, então tenho aqui os dados à minha frente, e isso permite-nos perceber a diversidade de ação e a diversidade de projetos que nos aparecem. E se olharmos do ponto de vista dos ODS, é evidente, quem conhece a Agenda 2030 sabe do que é que eu estou a falar, é evidente que o ODS 4 é o ODS mais presente. O ODS 4, eu vou-vos ler, é o ODS que diz que está relacionado com uma educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, esta relação educação e cultura é muito presente, portanto, o ODS 4 é um ODS que está muito presente. Contudo, nós já conseguimos, por exemplo, ter no ODS 9 6 projetos registados, o que é muito bom. Já conseguimos ter no ODS 13 ter 3 projetos registados, ou seja, é evidente que no ODS 4 neste momento temos 226 projetos, é evidente que a dimensão é muito maior, mas esta diversidade também se vê em termos de ODS, ou seja, há uma preponderância de alguns ODS, mas já conseguimos ter em todos os ODS. Também temos uma diversidade muito grande em termos de domínios culturais. Domínios e funções culturais. Nós, em domínios e funções culturais, estamos a trabalhar com um instrumento que é Conta Satélite da Cultura, que nos apresentam 10 domínios e 6 funções da cultura. Isto permite-nos ver que temos projetos ligados ao património, temos projetos interdisciplinares, temos projetos na área das artes do espetáculo, do audiovisual e multimédia, portanto, há uma enorme diversidade. Sobre a segunda questão que colocaste, do engajamento, claro que tem que haver um engajamento. Claro que tem que haver um forte envolvimento, mas a cultura, os projetos culturais caracterizam-se muito também por essa questão da relação e da proximidade e do engajamento. E eu acho que até estamos a conseguir, este projeto está a ter um impacto, uma receptividade muito forte por parte dos profissionais e por parte das universidades brasileiras e das secretarias municipais e das secretarias estaduais e do SESC e por aí adiante, porque há esta noção de engajamento e de missão e de importância de sublinhar esta relação da cultura e desenvolvimento de encontrar e ver. Sobre a questão dos eventos, de serem questões pontuais, atenção que não é sempre assim. Nós temos aqui projetos que são projetos de continuidade. Que é evidente que também nos aparecem muitas questões pontuais, mas a questão de ser pontual ou de continuidade para nós não é problemático. O que é problemático é se os pontuais deixarem de existir. Porque muitas vezes os pontuais às vezes são feitos por estruturas com menos recursos, mais pequenas, e são contributos também muito importantes. Portanto, o que é preciso é olharmos para o quadro todo e percebermos como é que trabalhamos com o quadro todo e como é que isso pode ser positivo para sublinhar a importância e para a apropriação do espírito da Agenda 2030 por parte de profissionais e organizações do setor cultural. Não sei se respondi, Sérgio. Sim, respondeu. Deixa eu falar só rapidinho também um pouco, trazer uma... Na verdade, não é nenhuma questão, é mais um relato pessoal que talvez gere alguma provocação. Mas eu, particularmente, enquanto produtor cultural, eu acho que a fala de Manuel, do professor Manuel, que fala que a Agenda 2030 parece distante, ela realmente
parece distante para alguns projetos culturais. A gente não está o tempo inteiro refletindo sobre ela. Eu achei interessante que a gente tem um projeto que acontece em várias cidades do Brasil, acontece aqui também em Salvador, que é a Virada Sustentável, que é um projeto que coloca uma inscrição das propostas, né, as pessoas que querem participar podem inscrever o seu projeto para poder participar da Virada Sustentável. Aqui em Salvador, no ano passado, a gente teve 250 atrações, e para inscrever você tem que, de certa forma, refletir e se conectar a algum ODS. E a gente fez em sala de aula, eu com meus estudantes da Oficina de Produção Cultural da Facom, a gente em sala de aula começou a refletir a Agenda 2030 a partir dessa provocação. A gente viu um edital que você tinha que, de certa forma, se conectar, mas era uma coisa que a gente não refletia, mas fazia. No nosso caso, era a questão da equidade de gênero. A gente estava fazendo um projeto que discutia muito a equidade de gênero. Então, a gente aproveitou e inscreveu nesse edital, mas foi uma questão que a gente parecia distante, mas, na verdade, era muito próxima. Então, eu acho que esse projeto de pesquisa é muito importante nesse momento. Léo, o que tu disseste é fundamental, porque muitos profissionais e organizações do setor cultural já trabalham com a Agenda 2030, mas não têm essa consciência. E se tiverem essa consciência, não, até podem nem alterar em nada o que fazem, mas estão a dar outro enquadramento ao que fazem, que em termos de, nomeadamente, vamos ser muito práticos, obtenção de recursos, até pode ser vantajoso, porque já não precisamos de pensar de contributo para o desenvolvimento sustentável, porque se ele já existia e já tinha esse espírito, já tinha um contributo para o desenvolvimento sustentável. Agora o que é preciso é dar cara a isso e pôr o projetor e dar luz a esses projetos para permitir efetivamente que não estejam anónimos e não estejam na penumbra e não tenham medo, porque às vezes eu falo com produtores culturais e com gestores culturais, mas eu não quero estar a condicionar a minha atividade à Agenda 2030. E eu costumo responder, eu não quero que vocês condicionem ou que alterem os vossos projetos artísticos em função deste documento. Eu quero que vocês reflitam sobre o que fazem e saibam da existência deste documento e vejam como é que ele vos pode ajudar. E se vos puder ajudar a encontrar argumentos, eu não vou dizer qual foi o estado agora, porque me disseram esta informação, eu não sei até que ponto é que ela é do domínio público. Mas há uma Secretaria Estadual que vai abrir um edital em que para a cultura, em que é obrigatório que os projetos digam qual é o ODS em que estão inscritos. Se não disserem, são liminarmente excluídos. E é um projeto e é um edital para a cultura. Portanto, esta relação, nós em Portugal, por exemplo, quando respondemos a editais para pesquisa, seja ela em que área for, temos que indicar qual é o ODS em que estamos associados. Senão, somos penalizados. Portanto, há aqui uma relação que é importante sublinhar. Mais questões? Eu tenho. Sim. Manuel, enfim, essa questão da incorporação dos ODS, você acredita, pelo que já está mapeado até agora, é porque você falou de alguns quantitativos, né, que alguns, obviamente, como o ODS 4, né, pelo tradicional consórcio entre educação e cultura, ele tem aparecido com mais expressividade, mas no caso brasileiro há um outro componente que é muito interessante e que casa muito com toda aquela argumentação que o George Wood se apresenta no livro A Conveniência da Cultura, que é a noção da cultura como recurso e como no Brasil, em função do nosso quadro de desigualdades, a cultura foi muito e tem sido empregada nas ações de inclusão, nas ações de atenuação ou melhoria dos problemas de exclusão, de miséria e de pobreza. Então, o ODS 10 aparece também com essa força, ele também tem sido apresentado pelo que pesquisa. O ODS 10, redução das desigualdades. Sim, mas no Brasil, estás a perguntar no Brasil, é isso? Sim. Dá-me só 30 segundos.
porque só para dizer que esta live, esta roda de conversa está a surtir efeito, porque já houve mais 6 registros desde que começamos, já houve mais 6 registros. Portanto, deixem-me só ver aqui. Tu queres saber o ODS 10, é isso? O 10, o 1 e o 10 tem uma certa imbricação, né? Erradicação da pobreza. O 1 tem 1,6%. 1,6% dos registros estão no ODS 1 e no 10 temos 4,3%, que corresponde 25 projetos neste momento. O que não é mau, não podemos dizer, porque atenção que estes dados que eu estou a dar, os dados aparecem neste momento, aparecem-me aqui à frente, agregados primeiro aparecem-nos os primeiros 557 projetos, que são aquelas organizações, todas as organizações que registaram projetos até este momento, e depois aparecem os segundos projetos das organizações, os terceiros projetos, os quartos projetos e os quintos projetos, porque cada organização e cada profissional em cada ficha pode registar até o máximo de 5 projetos, podendo registar o número de fichas que entender. Portanto, com os dados referentes aos primeiros projetos de todas as organizações, são esses os valores que nós obtemos. E que são muito positivos. Eu acho que são positivos e que nos vão permitir também depois, nós temos que perceber, porque eu costumo dizer relativamente à Agenda 2030, que às vezes as pessoas dizem, é um documento muito complicado, tem 17 metas, 169, não, 17 ODS, 169 metas, 221 indicadores, fora agora os indicadores para a cultura que a Unesco apresentou em novembro de 2019 e que estão agrupados em 4 grandes temáticas, mais uma temática transversal. Portanto, é tudo muito confuso. Eu disse, não é. Vamos nos fixar de se cada organização do setor cultural olhar para o documento e escolher aquela meta que quer atingir, não são as 169 metas. Nós queremos atingir uma meta. E se todos nós atingirmos uma, pode ser que em 2030 o mundo seja diferente. Mas isto para dizer que é importante esta relação entre as metas e os projetos que estão a ser desenvolvidos, mas é um trabalho que precisa de ir sendo feito, que precisa de ir sendo apropriado, que precisa de ir sendo transformado cada vez mais de forma transversal nas atividades dos profissionais. Não sei se respondi ou não, Sérgio. Sim, eu considero contemplado. Pronto. Então já estou safo por esta. Professor Manuel, só mais uma questão. Você falou um pouco sobre a questão dos pilares das ODS, né? A economia, etc. Sim. Será que se a cultura tivesse sido colocada desde o princípio como um dos pilares, sim, essa relação ficasse, de certa forma, mais visível ou mais... Essa dúvida ou essa certa apreensão de alguns produtores poderia ser sanada caso isso tivesse sido colocado na política? Porque se você pesquisa um pouquinho, você percebe que para a Unesco, para a ONU, a questão da cultura é central, né, em relação... Mas por que não ser um dos pilares nesse processo? Pois, essa é uma discussão longa. Há muitas discussões sobre porque é que a cultura não está presente como o quarto pilar. E eu percebo muitas das justificações. E até admito que até ao longo do documento poderia não aparecer mais, de forma mais veemente. Mas acho que nem que fosse só simbolicamente, a cultura deveria aparecer como um pilar ou como um ODS, mas se calhar até pedir como um ODS era mais do que pedir como pilar. É evidente que as pessoas dizem, mas a cultura está no pilar social, portanto não precisamos de nos preocupar. Está bem, mas se calhar é importante, eu costumo dizer, quando tenho estas discussões sobre, por exemplo, a importância ou não de haver um Ministério da Cultura, mesmo com poucas verbas, com recursos reduzidos, eu sou defensor de que deve haver um Ministério da Cultura, mesmo com recursos reduzidos. Porque estamos no grau zero, em tanto sítio,
no grau zero de desenvolvimento de políticas culturais consistentes, que o facto de haver um Ministério da Cultura pode permitir, mesmo que não tenha muitos recursos financeiros, pode permitir dar outro respaldo às ações. Portanto, eu sou defensor de que, em alguns aspectos, o desenvolvimento de políticas culturais e o papel da cultura, o papel central que tu dizes, e muito bem, Léo, que a cultura tem na ação da Unesco, tem, mas é importante que depois, à letra da lei, como se costuma dizer, depois isso seja uma evidência. Repara que o documento, só em novembro de 2019 é que aparece os indicadores da cultura, o documento dos indicadores da cultura para a Agenda 2030, quando a Agenda 2030 está a ser implementada desde dia 1 de janeiro de 2016. Portanto, há questões que são simbólicas e na cultura as questões simbólicas são fundamentais. Não sei se ajuntei a confundir mais, ou está, Léo? Mais questões que haja? Dúvidas? Não, isso me leva a lembrar da fala que eu assisti lá com você na Universidade do Minho, do encontro com a Cláudia Leitão. E de todo o pensamento que a Cláudia traz, né, de Celso Furtado, e de como a gente não consegue imaginar se falar em desenvolvimento sem falar em cultura. Porque a cultura, muito mais até do que eventualmente a ser um ODS ou ser um pilar, ela é em si uma dimensão. Né? Não há ideia de desenvolvimento que não passe pela cultura. Né? O cultural é o que... Pois, Sérgio, mas para ti isso é evidente, para o Léo isso é evidente, para a Cláudia isso é evidente, para o Celso isso era evidente, mas o problema é que isso não é evidente para muitos dos que tomam decisão. Portanto, como não é evidente para muitos dos que tomam decisão, ainda é preciso ainda é preciso, do nosso ponto de vista, ainda estamos naquele ponto que é preciso encontrar mais evidências. É evidente que não se pode falar de desenvolvimento sem cultura. São questões indissociáveis. Não há desenvolvimento sem cultura. E o Léo estava a dizer, por exemplo, trabalhar questões de género é trabalhar questões de cultura. Mas nós podemos olhar para este documento, que é um documento que é objetivo, mais ou menos, e dizer, muito bem, aqui a cultura está. Aqui, e vamos, é quase uma checklist. Percebem? Mas ainda é preciso, para muitos, é preciso dos dois lados. Todos temos culpa. Porque quando o Léo me diz que há muitos profissionais do setor cultural que ainda não veem na Agenda 2030, que é a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, um instrumento importante para a sua ação, vemos que ainda também há um trabalho para fazer. Não só um trabalho para fazer junto dos políticos, junto de quem tem responsabilidade, mas também junto de quem está no terreno e que às vezes não lhes são dadas ferramentas para perceber que o que está a fazer é o que está a fazer. É curioso, é estranho, enfim. Isso me leva também um pouco a Amartya Sen e toda aquela conceituação que ele faz da ideia de desenvolvimento, e é isso. A gente sabe, mas isso é tão não sabido de forma ampla que, por exemplo, a ONU se permite promulgar uma questão como a dos ODS e não trazer a cultura, né, de forma assumida. E de forma explícita. Porque, reparem o que eu estou a dizer, nós estamos a falar na cultura explícita, porque implicitamente ela está lá. Implicitamente ela está, nós sabemos que está. Mas como estamos naquele grau que ainda precisamos o que não é dito não existe, porque não é percebido que está lá, ainda era preciso que ele estivesse lá. E é evidente que depois há os argumentos, não está lá, porque se tivesse como pilar para o desenvolvimento, poderíamos estar a dar respaldo a práticas culturais que não são aceitáveis em muitas partes do mundo, como a instituição feminina, por exemplo. Mas, reparem uma coisa, é preciso percebermos que há ODS que estão relacionados com os direitos humanos, por exemplo. Portanto, as questões estavam salvaguardadas. Mas é o que é.
é o que temos, para já, e é um documento fundamental para trabalharmos. Isso me lembra, na época que o Brasil tinha o Ministério da Cultura, que a gente teve, num dos muitos seminários e encontros, uma discussão que foi tratada exatamente nessa perspectiva, né, de que, por exemplo, cada um dos ministérios, e infelizmente, né, essa ideia da especialidade termina criando nichos que vão separando a educação, se separa da agricultura, que se separa da economia, que se separa dos direitos humanos, que se separa, todo mundo se separa cada qual para um lado, cada um constrói sua agenda, cada um quer ter um conjunto de programas e ir para, né, para a sociedade mostrar serviço e erguer aí um patrimônio, um legado de ações, como se essas coisas não se comunicassem. E a discussão que se teve naquela época era exatamente no sentido de que você não pode, por exemplo, pensar desde campanhas de vacinação a questões, enfim, de toda a ordem no campo sanitário, no campo da saúde, no campo da habitação, sem passar pelo componente cultural e de que como as formas culturais, as expressões culturais, os dispositivos, né, que normalmente o campo cultural traz, podem ser empregados para melhorar essa efetividade, para você, inclusive, trabalhar nessas ações, algo que muitas vezes retira das políticas de governo o seu potencial de eficácia, que é a não conexão com a realidade local. Né? São projetos que muitas vezes são concebidos em gabinetes por burocratas, por tecnocratas, e que não partem, né, do dado cultural local. Assim, como é que as pessoas vivem? Como é a comunidade? Qual é a realidade dessas pessoas? Como é que está o seu dia a dia? E de que forma eu culturalmente posso traduzir isso numa forma de fazer governança? Pois, o que queres que eu te diga? Não sei. Não sei. Eu também estou falando de um passado, um tempo que a gente tinha um ministério que se falava disso. Hoje a gente nem ministério tem mais. Pois, e falar impensável e impossível. Mais questões? A gente está se encaminhando já para o período final, né, da nossa live, né? A gente tem uma programação de até 1 hora de encontro. Infelizmente, o público, pelo menos eu fiquei contente dessa informação que o público está respondendo no questionário, que a gente está conseguindo mais inscrições, mas infelizmente o público está um pouco tímido, não temos nenhuma pergunta no Facebook e a gente também não recebeu nenhuma pergunta por aqui no Zoom. Mas, de certa forma, eu acho que uma sessão como essa é importante para a gente pautar essa questão da Agenda 2030, tanto na academia, pensando também na questão prática dos produtores e gestores culturais, que, né, podem visualizar uma distância com essa relação, mas, na verdade, a gente não está distante. É uma questão que a gente precisa refletir cada vez mais e é importante pautar isso a todo momento que a gente consiga pautar. E, assim, de certa forma, eu particularmente fico interessado nos desdobramentos do projeto, né? Tanto na questão das análises que vão surgir a partir desses projetos, né? Acho que isso vai ser um material muito bacana, e também do futuro dessa oficina. Eu acho que a gente pode se encaminhar para as falas finais e das considerações finais para poder encerrar nosso encontro. Sobre os resultados e os outputs do projeto, uma coisa que vai ser interessante, para além do mapeamento que vai ser feito, ou seja, no último trimestre do ano vai ser disponibilizado um mapa de georreferenciação com os projetos que foram cadastrados e que depois foram validados, e os projetos vão poder ser encontrados quer através dos ODS, quer através dos domínios culturais em que são desenvolvidos, quer através dos destinatários, que é o público-alvo desses projetos, porque todas estas categorias estão previstas no documento. Portanto, vai nos permitir essa visão geral sobre os contributos, neste caso os contributos do Brasil e das organizações, alguns dos contributos do Brasil e da cultura para o desenvolvimento sustentável, que estão alinhados com a Agenda 2030, mas também nos vai permitir fazer um conjunto de dossiês. Isso também depois vai depender muito do envolvimento e do engajamento efetivo das universidades nos diferentes estados, porque Portugal vai fazer uma análise global dos dados e vai fazer uma análise
dos dados também depois por estados e por ODS, mas depois com os dados em bruto, as diferentes organizações dos diferentes estados, o que nós propomos é que sejam feitas análises mais finas, mais refinadas ao trabalho que é desenvolvido, por um lado, aos registros do seu estado, para que depois com esses registros, com essas análises de cada um dos estados se possa produzir uma análise comparativa, também ela mais qualitativa. Isso por um lado, e por outro lado também se pretende criar quase que um manual de boas práticas, ou seja, de exemplos, de projetos que estão a ser desenvolvidos nos diferentes estados à luz dos diferentes ODS. No fundo, para que já há alguns desses documentos, atenção que isto não são novidades, há alguns desses documentos que estão a ser disponibilizados para algumas organizações internacionais, só que nós queremos lhe dar o nosso foco vai ser efetivamente o contexto lusófono, o contexto brasileiro, o contexto português e depois outros países lusófonos, porque interessa-nos também em termos de observatório, interessa-nos também a questão do contexto lusófono. E o que nós, portanto, com este material todo, é um material que não é importante só para a academia, é um material que nós consideramos que é importante para os profissionais, para as organizações e para os decisores políticos na área da cultura. Isto por um lado. No que concerne às oficinas, vão ser oficinas muito práticas, mas com fundamentação teórica, como nós costumamos dizer, ou seja, não serão sessões, cada sessão terá 90 minutos, não serão sessões de 90 minutos comigo ou com outro pesquisador a falar, não, serão efetivamente sessões em que pretendemos construir coletivamente conhecimento. É por isso que os grupos não são muito extensos, são 30 pessoas no máximo, não vamos realizá-los em todos os estados, vão ser realizados em diferentes estados, e interessa-nos efetivamente que aquelas 30 pessoas ou organizações que vão participar nas oficinas, de alguma forma, no final da oficina, se sintam tocadas pela temática. Se não se sentirem tocadas pela temática, e não cumprimos o nosso objetivo. Porque significa que é uma oficina como outra coisa qualquer e que não vai transformar as suas atividades em 2021 e no futuro. Significa que aqueles profissionais não vão estar sensibilizados para contribuir efetivamente para o cumprimento da Agenda 2030. Portanto, é nesta dinâmica, é um projeto de investigação, de pesquisa, desculpem, como vocês dizem, é um projeto de pesquisa, mas é também um projeto de intervenção que nós consideramos que é importante, e em termos dos eixos de trabalho do Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, na área das políticas culturais, o eixo da cultura e desenvolvimento é um eixo muito importante. É um eixo muito importante não só para aquilo que o Sérgio disse, de que não se pode falar em cultura sem desenvolvimento, ou não se pode falar em desenvolvimento sem cultura, mas também porque temos este documento que está em cima da mesa, que não podemos ignorá-lo. E temos que criar condições para que cada vez haja menos pessoas a ignorá-lo. E é um bocadinho este o nosso foco de trabalho. Não sei se esclareci. Por mim, estou... Então, na verdade, eu só quero agradecer, né, a presença do professor Manuel nessa tarde aqui com a gente, do Em Casa com a Facom. Não sei se o professor Sérgio também quer falar algumas palavras finais de encerramento. Muito rapidamente, só agradecer a presença de Manuel e dizer que eu não posso deixar de me entusiasmar, de sentir uma esperança de que aquela minha, digamos assim, queixa em relação à prevalência de uma certa ação cultural pontual, no momento em que um projeto como esse vem e começa a estabelecer essas conexões, né, começa a levar o empreendedor cultural a entender que ele está fazendo algo mais do que apenas o evento, que ele pode desdobrar
a noção do que ele está fazendo para outras dimensões e sentidos, eu acho que é uma boa pedagogia que a gente pode aí impactar o campo cultural no sentido de crescer o sentimento de pertencimento, de responsabilidade, de participação na vida coletiva. Então, eu saúdo o Manuel pelo projeto, por nos dar a oportunidade de estar engajados com ele nessa ação e que a gente siga aí fazendo o melhor possível. Obrigado, Sérgio. Ótimo, então. Esperemos, então, que consigamos ter aí mais presença, né, de pessoas atuantes nesse projeto, que é fundamental, pelo que vocês aqui trouxeram. E espero, como nossa roda de conversa, esse conteúdo do vídeo fica disponível no nosso canal no YouTube, no site da Facom, certamente mais pessoas terão acesso, porque isso vai circular. E como o professor Manuel disse, acho que já teve aí um efeito positivo, né? E esperamos que esse possa se ampliar e tenhamos aí novas oportunidades, então, para trazer esse assunto mais uma vez aqui, seja para o Roda de Conversa ou em qualquer conteúdo dentro do projeto Em Casa com a Facom. Eu agradeço mais uma vez, aprendi mais, já que eu sou professora e pesquisadora que atua mais no jornalismo, mas me interesso por esse campo da cultura, e é sempre muito bom ouvir os especialistas e os pesquisadores da área. Quero agradecer mais uma vez ao professor Manuel, aos professores Leonardo Costa e Sérgio Sobreira, a Sueli, a Jéssica, aos que puderam acompanhar conosco aqui ao vivo a live. Estamos nos despedindo de vocês, já com o convite para acompanhar nossas ações do Em Casa com a Facom no período do semestre letivo suplementar em setembro. Muito obrigada, tenham um bom final de tarde, uma boa noite, bom fim de semana. Obrigada e abraços a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.